uma ótima noite para vocês, para todo mundo que vai chegar aqui na live, todo mundo que está chegando. Lembrando para vocês que hoje o bate-papo aqui no Fan Society Music vai ser com o Guilherme Morgado, baterista da banda Catedral, uma das maiores bandas de rock gospel do Brasil. E daqui a pouco eu coloco o Guilherme aqui na live, beleza? Quero falar para vocês antes o seguinte: dia 20 de maio, essas lives que a gente está fazendo é para divulgar o evento do dia 20 de maio, onde nós teremos Catedral, onde nós teremos Fruto Sagrado, teremos também Resgate. Os ingressos estão no link que está na bio da Fan Society Music, aqui da página, beleza? Então você pode acessar aqui e eu vou falar uma coisa para vocês. Tem meia entrada, tá? Lá vai ter praça de alimentação. Então vai estar top, vai estar top, vai estar top. Tem inclusive ingressos promocionais para o pessoal, ingressos com várias categorias, não são promocionais, são com várias categorias que você pode acessar lá e você vai adquirir esses ingressos, beleza? Lembrando para você que as 50 primeiras pessoas que comprarem a camisa do BH Rock Fest vão ganhar também os copos personalizados, tá ligado? Pois é, ontem tivemos um papo super legal com o Marcão do Fruto Sagrado e também com o Zé Bruno. E hoje eu vou ter a honra de falar com um dos caras que eu admiro bastante, que é o Guilherme Morgado do Catedral. Vamos falar da trajetória do Catedral. Vamos falar, inclusive, de algumas polêmicas do qual envolveram o Catedral. E o Catedral, na verdade, nunca esteve envolvido com essas polêmicas. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito fã mesmo da banda, tá ligado? E eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar agora o Guilherme aqui, porque o Guilherme já vai poder dar a sua o Guilherme aqui para ele poder participar com a gente. Já já ele vai aparecer aqui e assim que ele entrar, ele já vai poder conversar com vocês. E aí está o homem, Fala, Guilherme Morgado do Catedral. Boa noite, Guilherme. Como é que você tá, meu brother? Como é que tá? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. E por aí, BH, como é que tá? Essa cidade maravilhosa. Cara, tá uma chuva, né, Guilherme, aqui? Aqui também. Aqui no Rio também tá chovendo muito. Pois é. Guilherme, uma satisfação imensa ter você aqui. Eu tenho que falar que eu sou muito fã do Catedral, mas muito fã mesmo. Acompanho o Catedral desde os primórdios jurássicos, de quando vocês ainda eram aquela banda, ainda naquela fase, digamos assim, de investimento, de tirar do próprio bolso, né, para poder fazer a banda girar, né? E também acompanhei quando vocês foram para a MK, depois quando vocês foram para o cenário popular, né? Defendi a banda muitas vezes, os meus amigos que me conhecem sabem disso, né? Já tive, então. já tive com o Kim, bicho. Não era fácil não, não era fácil não. Então eu queria que você desse as considerações iniciais para a gente poder falar um pouco aí da trajetória do Catedral e do que a gente espera também para esse evento do dia 20, né? Pois é, cara, obrigado. A banda quer agradecer muito o convite, estar aqui podendo falar aí com o público seu público, o público da página, né? Dizer que é muito legal a gente poder voltar a Belo Horizonte, assim, num grande evento. Então, a gente está muito animado, muito ansioso para poder estar aí. Mês, né? Praticamente um mês. Hoje é dia 19, é dia 20 do mês que vem. Então, aí estamos há um mês aí desse grande evento e a gente está muito feliz. E vamos contar um pouquinho aí da nossa história. Tá, vamos falar um pouquinho para vocês do seguinte: se você quiser acessar a página para você poder comprar os ingressos, você vai aqui na bio da página da Fan Society Music, tem vários ingressos, formato para você comprar, certo? Evidentemente que as compras estão aceleradas, porque faltando ainda, como o Guilherme disse, um dia e um mês para que as pessoas possam participar desse grande evento que vai ter Fruto Sagrado, Catedral e Resgate. Também tem para você uma promoção do seguinte: as 50 primeiras pessoas que comprarem a camisa do evento vão ganhar também os copos do evento. E vai ter praça de alimentação, tem meia entrada, criança até 5 anos não pagam para entrar, porque é um evento para toda a família, até porque o público do Fruto, o público do Resgate, o público do Catedral é um público muito formador de opinião. E ontem, Guilherme, eu estava conversando isso com o Marcão, inclusive o Marcão e o Zé Bruno te mandaram um abraço, em nome das bandas também, do Resgate, né, e do Fruto. Outro para eles. A gente encontrou com o Resgate recentemente, agora, acho que foi lá em Recife. Galera, gente boa pra caramba. Pois é, e eles falaram exatamente sobre isso.
pelo formato, né, das letras e também por exigir um pouco mais do público que escuta o som das bandas, o público acaba sendo realmente aquele público que exige mais da banda também, né, Guilherme? Cara, sem dúvida, sem dúvida. O nosso público, o público do Catedral, é um público bastante exigente. Aprendeu, né? A gente conquistou durante esses 35 anos uma galera que é uma galera que realmente que pensa, que cobra de uma maneira em geral, né? Tanto com relação à religião, com relação à sociedade de uma maneira em geral, né? Então, assim, é um público bem seleto e a gente fica muito orgulhoso de ter podido conquistar essa galera que acompanha, muita gente acompanha a gente até hoje e se renovando, o nosso público se renovando, a gente vê nos nossos shows muita galera nova já, que não era nem nascida ainda quando a banda Catedral surgiu no cenário. Então a gente fica muito feliz de poder falar, chamar também um pouco o pessoal a esse pensamento, né? A pensar um pouco mais o país, a pensar um pouco mais a religião, né? Então eu acho que isso é muito importante. Cara, eu percebo o seguinte, o primeiro disco do Catedral foi o Você, né? E eu sou da época do LP também, né? Eu curtia ver os encartes, lia as letras, e naquele primeiro disco você tem músicas, por exemplo, como Você, que é uma música realmente que desperta, músicas como Criação, por exemplo, que eu gosto muito dessa música mesmo assim tal, mas esse primeiro disco de vocês saiu meio que do bolso de vocês para vocês poderem gravar ele, né? Mas antes de falar um pouco desse disco, eu queria que você falasse assim, pra gente assim, como é que foi aquele momento em que vocês falaram assim, vamos formar uma banda? Eu já vi várias entrevistas no Catedral, mas eu nunca vi ninguém falando assim, como é que foi o ponto de partida? Já tinha o Kim, o César e o Júlio, que eram irmãos, e aí tinha o Guilherme também, né? E no início também tinha o tecladista, que fugiu o nome agora também. Glauco. É o... Glauco Isso, Mozart. o Glauco. Glauco Mozart, perfeito. Como é que foi esse primeiro momento assim, cara? Eu escrevo umas letras, você toca bateria, guitarra, meus irmãos tocam. Como é que foi esse primeiro momento assim? Vamos formar uma banda. E decidiram formar. Então, vamos lá. Na realidade, eu conheci o Kim primeiro, né? Ainda não conheci o César. Eles eram já da igreja presbiteriana e na época eu frequentava uma outra igreja, igreja metodista. Quem me apresentou o Kim foi o primo dele que estudava comigo na época ainda, né? Hoje na época era segundo grau, agora é ensino médio, né? Então ele me apresentou o Kim e ali nos anos 80, ali 82, 83, estava rolando aquele lance dos festivais. A galera mais da antiga vai lembrar, era muito festival, tinha festival para tudo quanto é lado, festival de música popular, né? E aí o Kim falou, pô, você toca bateria, eu tenho umas músicas, o meu irmão toca guitarra, e tinha um outro, o Júlio nessa época ainda era criança, acho que o Júlio tinha mais ou menos uns 12 anos, ainda não tocava. Eu falei assim, vamos montar uma banda e uma menina que tocava teclado na época, o Glauco também não fazia parte. Eu falei assim, vamos fazer uma banda para a gente botar músicas nos festivais? Aí falou, vamos embora, vamos lá. Aí começamos a botar músicas nos festivais, ganhava um festival aqui, ficava em segundo ali, chegamos à final do festival da Petrobras, foi disputado que foi um festival nacional, se eu não me engano. Sensacional. Se não me engano, a gente ficou em terceiro ou segundo lugar nesse festival. E a coisa estava indo com esse quinteto. Só que aí o pai do Kim, que trabalhava na época acho que era Automóvel Clube do Brasil, foi transferido para São Paulo. Daí eles foram morar em São Paulo. A família toda, né? Essa é eles ficaram morando... uma novidade, Guilherme. Exatamente. A gente não sabia disso. Pois é, aí eles ficaram morando em São Paulo 2 anos. A gente chegou, essa galera que tocava, chegou aí lá em São Paulo tocar numa festa do Automóvel Clube lá, na época. E aí o pessoal do Automóvel Clube comprou uns equipamentos para a gente poder tocar na festa, né? Comprou uma guitarra, comprou um contrabaixo, e esse contrabaixo ficou com o Kim, na época. E o Kim deu esse contrabaixo para o Júlio. O Júlio tinha esses 13 anos de idade. O Júlio começou a tocar contrabaixo em casa. E aí investimento. Isso chama-se investimento. Exato. E aí o que aconteceu? Nessa época não tinha muita facilidade para você, como tem hoje, para você ficar conversando e tal, né? Saber como é que era telefone. O telefone era muito caro, fazer um interbando para São Paulo, então a gente conversava pouco. Aí passou uns 2 anos, eu encontrei com o César na igreja novamente. Eu falei, pô, César, tá por aí? Ele, tô, cara. A gente voltou, meu pai foi transferido para o Rio de novo. E o Júlio tá tocando contrabaixo
e tem um cara que eu conheci, que é da Igreja Nova Vida, que toca teclado, que é o Glauco, a gente está pensando em formar a banda novamente. Aí eu falei, pô, beleza. Aí, pô, vamos reunir a galera. Aí a gente se reuniu, o Kim já tinha as músicas do primeiro disco, ele já tinha composto todas as músicas, né? Junto lá com o César e o Júlio também, na época. Aí eu falei assim, vamos para o estúdio, botar isso no estúdio, né? Gravar de uma forma legal, para ver como é que vai ficar, né? E aí entrou o patrocinador, né? O seu Joaquim, na época, foi o que sofreu mais, porque ele tinha 3 filhos, então ele teve que bancar 3 cotas, né? Eu banquei um, meu Glauco bancou outro, e a gente foi para o estúdio e gravou esse material. E aí o que acontece? Nesse mesmo momento, estava acontecendo um movimento aqui no Rio de Janeiro, que era a Rádio Melodia, ela FM, ela estava se tornando a primeira rádio FM gospel do Brasil, junto com uma outra, acho que começou junto com uma rádio de Recife, que tem essa briga para saber qual foram das duas rádios, quem começou primeiro, né? E também a Igreja Batista, do saudoso pastor Fanini, tinha comprado um canal de televisão, que era a antiga TV Rio, hoje é a Record, e aí eles fizeram uma TV também gospel na época. Então estava um movimento muito forte. E por conta da loja, que eu trabalho, muitas pessoas sabem, minha família tem comércio aqui, livrarias evangélicas e tal, a gente tinha gravadora evangélica. Por conta dessa situação, eu tinha muitos conhecidos. Eu tinha conhecido na rádio, eu tinha conhecido na TV. E aí, com esse material na mão, a gente botou na rádio para ver como é que ia rolar, entendeu? Vamos mandar essas músicas aqui para a rádio lá para ver se eles tocam, né? Para ver se toca. Vamos mandar para a TV para ver se o pessoal gosta e tal do trabalho. E aí mesmo ainda sem ter o LP, sem ter nada, só com aquela fita, né? Com a fita demo, a gente conseguiu entrar nas rádios e na TV. E aí o negócio disparou, entendeu? Aí a coisa começou a andar sozinho. Como a Pioneira já tinha uma estrutura de gravação, de distribuição de material, porque na época a gente não estava nem pensando em LP, nem nada, não. A gente só queria botar aquilo ali no estúdio para ver como é que ficava, né? Mas a Pioneira já tinha, a gravadora ela já tinha a banda e voz, ela já tinha gravado Martim Lutero, já tinha alguns artistas lá no cast. E aí a Pioneira comprou essa matriz e mandou fazer o disco, e aí a coisa começou. Mas praticamente a gente começou a fazer sucesso antes de ter o disco na mão. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho... Na verdade, assim, o tempo passa e a gente perde muito arquivo e muito material que a gente tinha, né? Eu lembro que até o Sentido, eu tinha todos os discos e todos os CDs. Hoje eu tenho tudo, né, registrado dentro... Hoje tem as plataformas como Spotify, né, e tudo, então hoje está mais registrado. Mas eu gostaria muito de conseguir... Porque meus irmãos, nós somos 7 irmãos, né, Guilherme? O meu pai também, todo mundo gosta do Catedral. Então eu sei que tem 3 CDs com um, tem um disco com outro, mas hoje tem uma facilidade mais dessa parte eletrônica. Depois do Você, teve Aos Ouvidos dos Sensíveis de Coração. Me corrija se eu estiver errado, tá? Você, Aos Ouvidos dos Sensíveis de Coração, Catedral 3, que vem inclusive com Silêncio, Perto de Mim também tá nesse álbum. Né? Erupção, adoro essa música, acho que ela nunca deveria ter saído do repertório do Catedral, acho que ela é boa demais, né? Quantos sonham a ilusão de construir um mundo melhor sem união. Acho muito boa. Você só não me peça para confirmar, cara, porque eu não... eu sou péssimo, eu já passei muita vergonha por causa disso, assim, de não saber as músicas que são de qual CD, até letras de música, né? Eu já passei uma vergonha, depois eu vou contar uma vergonha que eu passei por conta disso. Então, assim, pode ser que você fale aí, eu confirme e não seja desse disco, mas aí, de repente, o pessoal que está assistindo aí vai corrigir a gente, que a galera tem uma memória boa pra caramba. Crer. E aí depois desse veio, salvo engano, o Está Consumado, né? Antes do Está Consumado, saiu o Catedral ao vivo no Canecão. Foi o nosso primeiro trabalho ao vivo. Perfeito. E era sobre esse disco que eu queria falar, exatamente. Foi na tora, né, bicho? Ligou a fita e toca aí, não foi? Então, o que acontece? A gente estava gravando o Está Consumado. O Está Consumado praticamente já estava pronto, muito perto de ser lançado, quando a gente foi fazer esse show no Canecão. Quando a gente foi fazer esse show no Canecão, a gente já era uma banda que estava fazendo bastante sucesso. Aí o Marcelo Silva, filho do Francisco Silva, dono da Rádio Melodia,
falou assim, pô, Guilherme, vocês vão tocar lá no Canecão, né? Vamos. Ah, pô, eu posso ir lá gravar o show para depois tocar que tem umas músicas de exclusividade? Eu falei, pô, Marcelo, claro, pode ir lá. Aí o Marcelo foi. Só que ele chegou lá, o show já tinha começado. Ele espetou na mesa em LR. LR, não foi em canais, não foi nada. Então, o que saiu no palco foi pro disco. Quando a gente escutou, a gente falou assim, pô, galera, isso aqui é um registro muito bacana de um momento especial. O Canecão era a principal casa de show na época. Pô, isso aqui ficou legal, o clima era ficou bacana. Canecão e Imperator no Rio, né, se eu não me engano. Eram as duas casas isso aí, que... Isso aí. Mas o Canecão, ele era na zona sul do Rio, então ele era assim uma banda, todo mundo, as principais artistas do Brasil tocavam lá no Canecão, né? Começavam as suas turnês pelo Canecão, era a principal casa de show. Aí a gente falou assim, pô, isso aqui não é um primor de gravação, não foi gravado nos canais para a gente poder, de repente, fazer uma mixagem melhor, mas ele captou muito o clima do que foi o show, como é que foi e tal. Vamos lançar. Aí vamos lançar isso aqui como um disco ao vivo, né? O primeiro trabalho nosso ao vivo. Aí a gente deu uma seguradinha no Está Consumado, lançamos o Catedral ao vivo, no Canecão, que a galera curtiu muito, né? Por causa da espontaneidade, né? De ser um show ao vivo. Tinham poucas bandas naquela época que faziam isso, show ao vivo, e gravavam material, mais as bandas populares, acho que banda evangélica, nem sei se já tinha alguma. Talvez o Rebanhão tenha feito algo, né? Talvez. Ao vivo eu não sei. Eu acho que tinha um trabalho ao vivo gravado do Janires e Amigos. Sim. Não sei se você chegou a isso, então o Janires, né? O Janires e não Amigos, o Rebanhão, tá. Isso aí, fez um trabalho ao vivo, mas o Rebanhão acho que foi fazer trabalho ao vivo agora já. Sim. Então, assim, aí a gente lançou e depois veio o Está Consumado, que a gente tem uma história bacana com ele aí em BH, o Está Consumado. Cara, eu lembro quando vocês lançaram o Está Consumado, vocês fizeram o lançamento dele aqui no Minas Centro. Exatamente. Né? E foi um showzaço, cara. 1993. Acho que foi 1993, cara. Abril de 1993. Esse show, foi eu que organizei esse show, produzi esse show, né, com um amigo meu. Guilherme, há exatos 30 anos. Isso aí. Estamos em abril de 2013. Há exatos 30 anos. Ó, se a galera pesquisar aí, tem até como descobrir a data, porque eu lembro que foi um feriado para se fazer uma votação política se o Brasil voltaria a ser monarquia ou presidencialismo. Foi naquele dia. A gente fez o show naquele dia, no dia da eleição, para decidir se o Brasil voltava à monarquia. Engraçado, isso, a molecada de hoje talvez nem imagine que aconteceu isso há 30 anos atrás. Cara, eu tinha 14 anos. Marcada. E ali no Minas Centro, eu lembro, ele tinha capacidade, eu acho que para 1.600 pessoas, ou 1.800, foram quase 3.000. Gente saindo pelo ladrão, depois dos portões, assim, tipo, super lotado, acabou o show, a galera invadiu o palco. Então foi o lançamento do Está Consumado, foi muito legal. Marca, eu lembro muito bem desse show até hoje. Cara, eu lembro quando vocês tocaram, nesse show, vocês tocaram Tarde de Outono, né? E tinha um solo muito marcante do César, e a gente na beirada do palco, assim, gritando, cara, porque o César sempre foi um guitarrista muito versátil, tem um vídeo, muito veloz também. Desse show aí. Tem um vídeo amador, mas tem um vídeo desse show aí, tem no YouTube. Tem um duelo do César com o Júlio no YouTube. Quem quiser pode pesquisar aí, né, que vai encontrar sem dúvida nenhuma. E, cara, eu acho que assim, e eu tô falando especificamente sobre isso, porque o Catedral teve toda uma trajetória, né, a ser respeitada dentro do cenário e do selo gospel, né? E depois, o que aconteceu? Com toda essa procura, com toda essa busca e essa dimensão que teve pelas suas letras e tal também, e por ser identificado também com o rock nacional, porque eu sou muito identificado com o rock nacional. Eu gosto de Capital Inicial, eu não tenho preconceito musical. Ontem eu, o Marcão
e o Zé Bruno estávamos falando sobre isso. A gente toca rock, né, porque a gente teve uma referência de rock. Tanto que atrás do Zé Bruno tem uma foto dos 4 garotos de Liverpool, dos Beatles, que é a grande referência dele. Marcão também falou dos astros, das pessoas que ele gostava de ouvir também no rock. E eu achava que o Catedral seria a banda mais próxima do rock nacional que tinha, por ter o som mais parecido com Capital Inicial, por ter o som mais parecido ali com bandas como Ira, por exemplo, letras, por exemplo, com a Legião Urbana, né, e tal. E por isso o público secular, popular, vamos colocar popular, se identificou com isso. E aí vocês tiveram uma procura naquela época. Como é que foi esse momento que chega a informação para vocês assim, olha, tem uma grande gravadora, não que a MK não fosse, tem uma grande gravadora que pode expandir aí o universo de vocês aí. Como é que chega essa notícia para vocês? No caso da MK? Acho que a MK vocês já estavam consolidados, né, no cenário nacional, assim. Eu digo quando chega a informação da gravadora popular. Da Warner, né? Da Warner. Isso. Na época existia até uma disputa entre a Warner e a Sony, né? Para ver quem levava. Só que o nosso produtor, a pessoa que entrou em contato com a gente, depois acabou virando nosso empresário, era o Jairo Pires, que é um cara super conceituado dentro do mercado popular, trabalhou muito tempo com Tim Maia e tal. Ele era muito amigo do presidente da Warner na época, né? Então, quando o presidente da Warner ficou sabendo da proposta da Sony, ele mandou chamar a gente, cobriu a proposta da Sony, e aí a gente resolveu fechar com a Warner. Mas nesse momento é que você falou mesmo, naturalmente a gente já estava extrapolando as barreiras. Já tinham muitas rádios populares que já tocavam o nosso trabalho. A gente já estava fazendo essa ponte. A gente já estava indo em alguns programas de televisão já seculares e tal. Então, assim, a gente já estava começando a expandir. E quando a gente entrou na Warner, aí realmente as portas se abriram mais. Cara, eu lembro que a primeira música que eu ouvi de vocês, assim, dentro do cenário popular foi Onde Está Teu Coração? Né? Eu lembro que tinha uma rádio aqui em BH mesmo. Tinha uma rádio aqui em BH, não vou lembrar. Talvez a Rádio Terra. Quem lembrar aí pode me corrigir. Ou Rádio Terra, ou a estação... Tinha uma outra que era a Estação do Rock. E eu lembro de ter ouvido Onde Está Teu Coração. Logo depois eu ouvi Catedral Song. E ainda era do álbum Sentido. Que não foi nem o último pela MK. Que o último pela MK ainda teve o Eterno depois. E ainda teve mais um depois. E aí sim vocês lançaram. Isso. E aí depois que vocês lançaram Para Todo Mundo Ouvir, né? Para Todo Mundo foi assim, na época, eu estava conversando até isso com uma pessoa hoje, mais cedo. Naquela época a gente não tinha a rede social que facilitava a nossa comunicação. A gente dependia muito das rádios oficiais e tal para poder divulgar. Mas a gente queria mostrar, a ideia com Para Todo Mundo, a gente queria mostrar para o nosso público que a banda Catedral continuava a mesma. A gente só estava mudando de casa, uma casa que podia proporcionar a gente uma abertura maior, né, de mercado. Tanto que a banda Catedral, até aquele momento ali, quando a gente fazia um disco de músicas inéditas, um disco novo, era praticamente tudo músicas inéditas. Mas a gente resolveu colocar nesse disco, A Revolução, nesse trabalho A Revolução, algumas músicas que a gente tinha feito quando a gente era dentro do segmento gospel, justamente para mostrar para o segmento gospel que a gente estava com a mesma linguagem, a ideia era a mesma linguagem no trabalho novo. E a gente colocou o título do disco Para Todo Mundo, justamente para as pessoas entenderem que o trabalho ele não era para ficar limitado só a um segmento. A gente não estava trocando de segmento, a gente só estava ampliando e que a coisa, a partir dali, ela ia ser para todo mundo e com o mesmo estilo de música que a gente já fazia antes. Mas, infelizmente, o pessoal não entendeu, né? Daí vieram alguns problemas e a história seguiu. Na verdade não foi o povo que não entendeu. Mas antes da gente continuar, quero falar para vocês que essa live que está rolando aqui com o grande Guilherme, da banda Catedral, uma das maiores bandas de rock do Brasil, né? Ontem a gente falou com o Marcão do Fruto Sagrado e também com o Zé Bruno do Resgate, porque as 3 bandas estarão dia 20 de maio no evento que eu vou ter a honra de apresentar essas bandas também no dia 20 de maio, no Expo Music, no Expo Minas, na verdade, no Expo Minas aqui em Belo Horizonte, né? E os ingressos estão à venda aqui na página do Fan Society Music, né? Então tem vários formatos para você comprar o ingresso, para você que está fazendo caravana.
Crianças até 5 anos não pagam para entrar, vai ter praça de alimentação, vai ter espaço kids, tem meia entrada também, você pode se beneficiar com essa meia entrada. E começa cedo. E começa cedo. Tem espaço para as bandas tocarem. Você vai ver o show das bandas na íntegra, vai ser top demais. Então você vai aqui na página do Fan Society Music e você vai poder adquirir o seu ingresso. Você que está vindo de Caravanas também, lembrando que tem o patrocínio do Intercity Hotel. Você vai poder ficar no hotel onde os caras vão estar, bicho. E eles são super acessíveis. O Kim é um primor de pessoa. Você vai ter... Ontem eu estava falando, inclusive, Guilherme, que é o seguinte. Estava com o Zé Bruno, com o Marcão. A gente tem o Kim, que é o vocalista do Catedral. A gente vai expandir um pouco. Você vai ter o Juninho Afran, que é um líder no Oficina G3, onde teve o Mauro Henrique, onde teve o PG, onde teve o Manga. O Carlos Barneia, muito... Teve até a época com o Paulinho Macuco, mas também teve aquela época com o brother Simeon. A gente também pode expandir um pouco pro Silas Furtado, da época do Kadosh. João Alexandre, com os Vencedores por Cristo. O Janires, né? Saudoso Janires, que hoje não está mais entre a gente. Você é uma enciclopédia, hein? Cara, eu sou muito fã, eu sou muito fã. Mas sabe por que eu estou citando o nome dessas pessoas? Porque nós somos agraciados por ter tido pessoas como vocês como influenciadores da nossa geração. Porque são pessoas que são providas de uma cultura, eles não passam apenas coisas da boca para fora, né? Quando, por exemplo, você vê o Kim, eu sigo ele nas redes sociais e sempre gostei muito das opiniões de vocês, né? O Zé Bruno, por exemplo, o Marcão, todos quando falam, por exemplo, desde aquela época quando falavam, passavam conteúdo, porque são pessoas que, por exemplo, por mais que eu tivesse também aquela referência um pouco, de curtir um pouco o que estava rolando dentro do rock popular, né? Eu percebia, me sentia representado também dentro da cena que eu mais me identificava, que era o rock rotulado como gospel no Brasil. Porque são pessoas realmente providas de uma cultura e que passam conteúdo também, né, Guilherme? É isso aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. E a banda Catedral, ela teve assim, eu acredito que eu acho que um grande diferencial que a gente teve, um facilitador para a gente poder colocar as nossas ideias é o fato de ser uma banda totalmente independente. A banda Catedral ela nunca foi vinculada a nenhuma denominação. Por acaso, nós somos presbiterianos, mas a banda nunca foi ligada à igreja presbiteriana. Acho que se contar aí, a gente quase nem tocou, tirando a nossa igreja lá de Nilópolis, que a gente nunca nem tocou em outras igrejas presbiterianas, que eu, pelo menos que eu lembre. Então a gente sempre teve liberdade para colocar aquilo que a gente queria falar. Não tinha nenhum cabresto, não tinha nenhum pastor, um líder de uma determinada denominação que falasse, não, vocês não podem falar isso ou falar aquilo. Então a gente nunca dependemos assim desse esquema para tocar o nosso trabalho. Então esse ponto eu acho que foi um facilitador para a gente colocar tudo que a gente sempre quis colocar para fora, sofrendo as consequências boas e ruins também. Pois é, vamos falar um pouquinho do que a galera está participando aqui, né? A gente tem inclusive uma pergunta aqui, ó. Pergunta Samuel Moreira Couto. Guilherme, você tem amizade com a galera do Fruto do Resgate? Óbvio, né? Cara, não, aí que tá. Apesar de conhecer muito o trabalho da galera, o pessoal do Fruto Sagrado, eles são até aqui do Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, aqui de Niterói, eu acho. Mas a gente se encontra muito pouco, né? A gente se encontra muito pouco. A gente faz muito... a banda, geralmente a banda... Quando os contratantes contratam, fica muito pesado fazer até um negócio legal da galera de BH aí, galera, aproveitar esse evento, que você vai pagar um ingresso e vai assistir 3 bandas. Em geral, os contratantes contratam uma banda só, porque fica muito pesado, o custo fica muito grande, né? Então a gente conhece, lá em Recife mesmo, falamos com a galera do Resgate e tal, mas assim, um contato mais próximo a gente não tem, não. Eu tenho até um contato maior com a galera de outras bandas que moram perto de mim aqui, mas especificamente com eles não. Tá, o Fábio Costa daí do Rio, Fábio Costa RJ, tá falando, a Revolução foi top demais. Lembro bem desse show do Metropolitan com a música Somos Todos Iguais. Que música top, né, cara? Foi sensacional. Também temos aqui... tem também aqui o Fernando Bustilho, falando assim, o livro que você me deu para ler, eu não terminei. Essa é top, hein? Top também, né? O Hugo Leonardo falando para vocês regravar a música Catedral Song, que também é um marco, talvez, aí do Catedral, né? Apesar de não ser de composição de vocês, mas claro que, evidentemente, a gente sabe que tem uma marca do Catedral com essa música. O André 570 falando Catedral é cultura e muita, até porque a gente
tem que valorizar bastante o que o Catedral fez, né? E aqui o Fernando Bustilho também está perguntando o que vocês acham das bandas covers? Cara, eu acho legal. Eu, assim, quando eu vejo o trabalho da galera, eu acho bacana, porque é uma maneira de expressar também o carinho, né, que eles têm, assim, pela banda, né? Quando você tem um trabalho que ele desperta em outras pessoas a vontade de fazer o que você faz, de tá, né, tocar as músicas que você toca, que são fãs a ponto de montar uma banda cover, eu acho bacana, eu acho legal, eu dou força. Guilherme, agora é o seguinte, vamos tocar num vespeiro? Vamos, fica à vontade. Vamos lá. Sei que vocês não ligam, que vocês gostam de tocar no vespeiro. O Catedral coloca uma música para todo mundo ouvir, né? E aí vocês lançam Para Todo Mundo Ouvir, depois vocês lançam o Mais Do Que Imaginei. Disco, cara, esse disco, ele tinha que estar, eu vou ser muito franco com vocês, numa galeria dos grandes discos da música, do rock nacional, da música popular brasileira. Eu falei do Distorção do Fruto Sagrado ontem, eu falei do On The Rock do Resgate, né? Eu acho que talvez do Oficina, acho que talvez seja uma indiferença, e para mim é o Mais Do Que Imaginei do Catedral. Você ouve da 1 até a última, sem pular nenhuma música, né? Você ouve Legal. o disco todo. Né? Um disco assim, todo de sucessos, é sensacional esse disco. Mas nessa mesma época, teve um pessoal de um portal que lançou uma entrevista mentirosa do Catedral no ar. Eu lembro que na época todo mundo me mandou, na época ainda não tinha as redes sociais, mas você já tinha os chats e os blogs que você entrava para poder debater. E anos depois, o camarada veio falar que talvez nem era o jornalista, mas sim o editor-chefe, que alterou totalmente aquela entrevista e prejudicou vocês demais naquela época. E vou te falar uma coisa, eu sou agraciado por não ter caído naquela ladainha. E o pior, gente muito grande e poderosa do cenário gospel avalizou aquela entrevista como verdadeira. E na época eu falei pro pessoal assim, ó, ou vocês são malucos ou vocês são doidos. Porque tá falando de coisas, vocês estão falando de coisas que eles foram no Jô Soares e falaram aquilo, e o Catedral nunca foi no Jô Soares. E quando foi no Altas Horas, fez um acústico e cantou. Nem sequer falaram muita coisa lá. Cantaram, fizeram som, foram no O Positivo, em vários programas. E isso que vocês estão falando, eu nunca vi eles falarem. Né? Usina do Som, o nome daquele portal que falou aquela balelas lá. Né? E eu tô falando isso porque realmente eu não gosto de injustiça. Né? Aquilo foi uma pedrada para vocês. Né? E o sentimento de injustiça, e você está falando a verdade, ninguém ouviu, deve ter sido muito pior, né? Cara, eu acho que assim, o que aconteceu ali, o site Usina do Som, ele nem era um site de grande expressão. A gente tinha feito a gente estava lançando um disco e a gente tinha feito uma coletiva de imprensa na sede da nossa gravadora lá em São Paulo. E demos praticamente a mesma entrevista para todo mundo. Então todo mundo saiu dali, fez a sua matéria direitinho e o cara do site do Usina do Som foi lá e viajou na maionese lá na cabeça dele e escreveu o que ele quis escrever. Mas era um site que não tinha muita projeção. O problema foi que um grande veículo de comunicação aqui do Rio de Janeiro, que foi a própria gravadora MK, na pessoa lá da Dona Ivelisse, isso aí rolou um processo já terminado, nós ganhamos o processo na justiça, fomos indenizados e tudo. Só te interromper um minutinho, quem quiser saber mais um pouco, tem inclusive na página, no YouTube do Catedral, tem eles explicando sobre tudo isso lá, e é muito revelador e interessantíssimo. A gente dá bastante detalhe. E a gravadora, ela pegou e avalizou, assinou embaixo como se aquilo ali fosse verdade. E mandou para todo mundo. Mandou geral para as livrarias evangélicas, para os pastores, uma carta como se aquilo ali fosse verdade. Mesmo a gente falando com eles, olha, isso não é verdade, isso não aconteceu, blá, 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 blá. Eles fizeram questão de fazer aquilo, não sei com qual propósito. Eu acho que, assim, por ser gravadora, eu acho que a gravadora da MK, na época, ela estava com muito receio das gravadoras populares descobrirem o mercado gospel, trazer a galera e as gravadoras gospel morrerem. Então, rolou essa confusão toda e que prejudicou muito a gente. Assim, mas Deus sempre foi fiel com a gente. Então, assim, num período onde o pessoal do segmento gospel, muita gente virou as costas, o mercado popular se abriu.
a gente fez muita coisa na MTV, nível nacional, muitos clipes, muita coisa na MTV, top 10, quase todo dia a gente estava no top 10. Nós, em 2002, fomos a banda nacional, o artista nacional, se eu não me engano, o artista nacional mais pedido da MTV em 2002. Então, assim, as coisas aconteceram. Depois, quando a gente entrou com o processo, demorou anos para poder ser concluído, mas concluiu numa entrevista. Aí fez uma entrevista até aqui na Rádio Melodia, no Rio de Janeiro, onde colocou o editor, não sei se foi o editor ou o próprio jornalista lá, e aí ele, não foi bem assim e tal, aí o cara acabou meio que se entregando, dizendo que aquilo ali, ele tinha gravado a entrevista, mas não apresentou a gravação, então acabou realmente a gente ganhando, e foi uma covardia muito grande, mas que existe até hoje, né? Os famosos haters, a galera que caça curtidas, né? Inventa uma fofoca para poder chamar a atenção, só que às vezes acaba prejudicando, no nosso caso prejudicou muito. Eu fico observando, por exemplo, o Catedral, eu nunca parei de ouvir, sempre gostei muito, né? Naquele período, anos 90, também anos 2000 e até hoje, ouço bastante o Catedral. Toda vez que eu viajo, gosto de pegar a estrada, ouvir o som antigo, ouvir um som novo. Obrigado. Acho muito bacana mesmo o som de vocês. E essa, eu diria, autenticidade e personalidade. Sabe? Tanto é quando as pessoas falam assim, nossa, a voz do Kim parece com o Renato Russo. Eu falei, mano, você não ouve Catedral direito. Porque se você ouvir um e ouvir outro, você vai ver que tem uma diferença. Se, por exemplo, você pega algumas coisas do Capital Inicial e eu acho parecido, mas é porque o estilo é parecido. Toca 4x4, pop rock, né? Vai ter realmente algumas coisas que vão lembrar. Se você pegar o Djavan e o Jorge Versilo também... Entendeu? Mas nunca realmente eu percebi que nunca foi intencional. A gente vê pela trajetória da banda mesmo, né? Inclusive temos mais perguntas aqui das pessoas, né? E tá aqui, ó. Guilherme, você lembra que lançou meu LP Sandra Torres no Minas Centro em 1993? Será que lembra? Claro que eu lembro. Então, a Sandra, ela era uma cantora, a gente tinha gravadora pioneira, e nesse evento, o Catedral estava em turnê, a gente estava em turnê pelo Brasil. E nesse dia do show em Belo Horizonte, a gente ia descer em Belo Horizonte, fazer esse show e continuar a nossa turnê, que era a turnê de lançamento do Está Consumado. Mas a galera que participou desse show, Sinal de Alerta, Novo Som, Marcos Góes, Martim Lutero, se eu não me engano. Gente boa. Foram direto do Rio de Janeiro, no ônibus fretado. E a Sandra, ela era uma cantora da gravadora pioneira na época. E ela foi também para esse evento e cantou lá no dia. Então foi um evento assim grande que contou com essa galera toda aí que eu estou falando. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro show do Novo Som em Belo Horizonte, né? Que acho que abriu as portas para o Novo Som aí. O Sinal de Alerta foi também. Foi apresentado pelo Eliel do Carmo, um grande amigo, hoje vereador aqui no Rio de Janeiro, locutor da Rádio Melodia. Teve o Jonatas, Paulo Pai. Então foi uma galera, foi um dia assim bem bacana que eu não esqueço não. Lembro como se fosse ontem. Bacana. Vamos para mais pergunta aqui, ó. Na verdade, uma afirmação, né? Sandra, um abraço para você, saudade. O Flávio Neto está falando, Catedral é maior que o mercado gospel, com todo respeito. Eu acho que realmente ultrapassou as barreiras e as fronteiras, né? E aí tem uma pergunta aqui do Reicon Júnior. Vai ter a turnê Acima do Nível do Mar? Então, essa turnê, Acima do Nível do Mar, é uma turnê que a gente já está pensando nela desde o ano passado, que esse ano completa 20 anos da gravação do CD Acima do Nível do Mar e também, infelizmente, 20 anos do falecimento do César, né? A gente estava ensaiando para o Acima do Nível do Mar quando o César faleceu, depois, logo em seguida, aí acabamos gravando esse trabalho, até como uma homenagem também, uma homenagem bonita para ele. Então, a nossa ideia era fazer uma turnê. Só que, assim, devido a ainda resquícios de pandemia, a gente veio fazendo algumas turnês que já estavam projetadas até o ano passado. Esse primeiro semestre, a gente fechou uma turnê também com um contratante de Recife, que é o André, lá do Canta Recife. Nós vamos fazer vários eventos no Nordeste, agora em junho. Então, ficou para o segundo semestre. Então, a gente vai sentar para organizar essa turnê Acima do Nível do Mar, e muito provavelmente deve acontecer no segundo semestre desse ano. Mas a galera fica ligada aí, fica ligada nas redes sociais, que a gente está sempre avisando. O
pessoal, fica ligado nas redes sociais do Catedral, nas redes sociais do Fruto Sagrado e do Resgate também, e aqui da Fun Society Music, para você ter informações desse evento que vai rolar daqui a um mês, dia 20 de maio, Catedral, Fruto Sagrado e Resgate, no Expo Minas, que vai ser um evento top, com 3 grandes bandas, e também vai ter Atos 2 daqui de Belo Horizonte, uma banda que está se destacando hoje no cenário nacional e que eu gosto bastante também. A informação e os ingressos tá aqui na bio da página, tá ligado? Vocês vão poder aí ver sobre ingressos, né? E tem meia entrada. Criança até 5 anos não paga para entrar. Vai ter lá Espaço Kids. Você pode deixar seu filho de boa, mas eu acho que seu filho vai querer ver as bandas tocar, porque criançada gosta de bateria, guitarra, baixo, gosta de barulho. Então vai ter lá, sem dúvida nenhuma. Né? Claro, principalmente porque tá vindo aí uma galera, geração musical de 15 segundos, tá me deixando muito preocupado. Nem fala. Né? E também vai ter lá, tipo assim, vai ser um evento top para todo mundo, e as 50 primeiras pessoas que comprarem as camisas do BH Rock Fest vão ganhar também os copos personalizados do evento, beleza? Agora, um momento realmente que eu acho que foi trágico para a banda foi a perda, não só para a banda, mas para música e para a cena do rock and roll nacional, foi realmente a perda do César, né? Ele estava na linha amarela, não era isso? No Rio de Janeiro, quando... Na linha vermelha. Na linha vermelha, né? A gente tinha acabado de voltar de 3 shows no Sul. A gente tinha feito quinta, sexta, sábado. Voltamos no domingo para o Rio de Janeiro. E na segunda-feira ele saiu com a família para ir almoçar. Estava ele com a esposa, os 2 filhos no carro. E na linha vermelha, que é uma via expressa aqui do Rio de Janeiro, um carro que vinha no sentido contrário soltou a roda, perdeu a roda do carro soltou, roda com aro, com tudo, não foi só o pneu, né? A roda completa soltou, bateu na mureta que dividia as 2 pistas e subiu. Quando ela caiu justamente em cima do carro do César, atingindo diretamente ele, que faleceu, e praticamente a esposa, na época, e os 2 filhos não sofreram praticamente nada, né? Assim, de lesão corporal, só mesmo, infelizmente, a perda do pai, do marido. Então, foi uma situação que deixou a gente muito abalado. A gente chegou a pensar se valia a pena continuar ou não, entendeu? Porque assim, ele não era só o guitarrista da banda, ele era irmão do Júlio, do Kim, né? Então foi assim, uma coisa que bateu muito forte. A gente precisou de um tempo para botar as ideias no lugar, mas a gente entendeu também que foi o sonho da vida do César, né? O César era o cara mais entusiasta da parada, né? Então, assim, era o cara que mais vibrava e tal, que corria atrás das coisas. Então, se a gente parasse também, a gente meio que ia estar cortando aquilo que foi um sonho dele, né, na vida toda. Então, a gente resolveu continuar. Foi difícil, mas a gente conseguiu continuar. Superar não, porque realmente é uma coisa que a gente vai guardar para sempre, mas graças a Deus, Deus deu força e a gente continuou. Cara, eu fico pensando assim, porque a notícia deve ter abalado todo mundo quando chega a notícia, né? Eu lembro quando a notícia chegou para mim, eu lembro onde eu estava, exatamente onde eu estava. Na época, meu pai estava passando um período em Campos dos Goytacazes, né? E eu tinha ido visitar o meu pai. Ele tinha sido transferido para lá no emprego dele, e eu estava lá nesse período, né? Durante um tempo assim. E eu lembro que eu estava sentado assim, preparando para colocar assim, acho que eu ia fazer um lanche, se eu não me engano, eu estava em casa, né? E aí passou a notícia no rádio, assim, sabe? E eu fiquei muito abalado, mas muito abalado mesmo. Rapidamente fui no site de vocês, não tinha rede social nessa época, né? E tal, e aí a gente liga a TV e a gente viu o pessoal da MTV falando também na época, né? E tal, assim, e realmente nós, como fãs, a gente se sentiu muito abalado, porque era realmente. Porque eu digo assim, quem gosta do Catedral, nós somos chamados catedráticos, né? Porque a gente gosta, e é uma grande família, né? Verdade. Tanto que a turma aqui de BH sempre se reúne, faz churrasco, bota as músicas para ouvir, bota bacana. CD, relembra dos velhos tempos e tal. A banda sempre foi super solista com a gente, sempre que a gente foi nos eventos, sempre desce para bater foto, dá uma atenção especial pra gente. Então a gente se sente parte do projeto e parte da banda, né, nesse sentido. Então pra gente foi muito difícil também, né? Mas o Catedral seguiu em frente e, graças a Deus, de pé e com grandes sucessos ainda, né, Guilherme? Isso aí, né? Já são 20 anos, né? E a gente, então, 35 anos de banda. A gente já tem uma historiazinha. Eu estava falando do show ao vivo no Canecão,
eu lembrei do show ao vivo dos 10 anos, da gravação dos 10 anos. Aí isso já tem o quê? 25 anos. Até hoje eu tenho a bateria da gravação. Nossa, linda! Até hoje eu tenho a bateria da gravação dos 10 anos. Fica aqui montada aqui no meu estúdio aqui. Quando vai tirar alguma coisa, vai dar uma ensaiada para tirar alguma coisa, eu aproveito para tirar com ela. O disco dos 10 anos foi aquele que dividiu acústica e elétrica, não foi? É, isso aí. Foi aquele mesmo. Um CD duplo na época, né? Foi. A gente também, o Está Consumado também, na época, ele era para ter saído um LP duplo. Só que o LP, na época, ele era muito caro. Então a gente ficou com medo de fazer o LP ficar muito caro, né? Porque ainda era LP ainda na época. E o pessoal tem dificuldade para comprar. Então a gente resolveu lançar volume 1, volume 2. Então está consumando esse volume, mas ele era para ter saído duplo também, igual saiu o Catedral 10 anos ao vivo no Imperato. Aí sim. Cara, eu tenho uma dificuldade, inclusive, de escolher. Eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho uma relação particular com o sentido, né? Porque eu acho que a sonoridade do sentido é muito legal. Aquela bateria com a caixa mais seca é muito legal. O mais que imaginei para mim é um marco do rock nacional, certo? Você pode colocar ali como junto com Legião 2, pode colocar junto com a Distorção do Fruto Sagrado, você pode colocar como aquele, acho que é o Independência do Capital Inicial também, né? Você pode colocar nesse mesmo patamar, que é um grande disco, muito bem produzido. É o Carlos Trilha que produz, inclusive, esse disco, né? Cara, o mais que imaginei. Não, eu acho que o mais que imaginei foi o Tom Capone. O Tom Capone, que era produtor de outras bandas, depois até... Saudoso Tom Capone, né, que nos deixou também. Exatamente. Faleceu num acidente de moto quando estava lá nos Estados Unidos para participar da festa do Grammy, né? Que parece que ele estava lá indicado. O Trilha, eu acho que ele entrou no 15º Andar, que para mim também é muito bom. Eu gosto muito do 15º Andar, que foi o nosso terceiro trabalho pela Warner. Mas eu tenho a dúvida se eu acho que foi o Tom Capone. O Para Todo Mundo eu tenho certeza que foi o Tom Capone. Agora, o mais que imaginei, eu estou na dúvida se foi o Tom Capone ou se foi o Trilha, mas eu acho que foi o Tom, sim. Vamos aqui para mais algumas coisas aqui que o pessoal está mandando para a gente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Catedral na Veia. Só quero mandar um abraço para o meu amigo Guilherme, em nome de toda a família Catedral na Veia. É uma página que é fã do Catedral, né? Jonathan, um forte abraço para você, é o cara lá de São Paulo que coordena a página Catedral na Veia, dá uma moral, super gente boa, toda vez que a gente está sempre nos shows, vai para show no Nordeste, vem para show no Rio, é uma galera que trabalha muito legal mesmo. Valeu, Jonathan, um abraço, cara. E o Arthur Dias e o David aqui estão falando, né? O David Carr Drummer estão falando aqui que foi o Tom Capone mesmo que produziu o Mais do que Imaginei, né? Grande produtor musical. O André também gosta do 15º Andar, para ele é o melhor. É muito bom, é um disco muito bom mesmo, né? Agora, Guilherme, a gente está caminhando já para o final da nossa live aqui, até porque o Instagram ele estipula um tempo, né, para a gente poder falar aqui. Então, eu queria que você falasse um pouco assim pra gente o seguinte, se você tem um trabalho específico do Catedral que você gosta mais, né? Se você, por exemplo, participa do momento de composições com a galera da banda, ou você realmente, você só vai lá na hora mesmo de ensaio e tudo, e como é que tá hoje em dia, por exemplo, com essa condição, tipo assim, o Kim hoje mora no norte do Brasil, né? Hoje, como é que tá hoje essa parada? Que antigamente era todo mundo no Rio, né? E agora, de repente, tá aí com o vocalista morando longe. É verdade. Então, vamos começar pela segunda, eu até brinco, né? Eu já brinquei em algumas entrevistas, e depois o pessoal acredita, a galera, é uma brincadeira. Quem fala assim, pô, tu fica brincando aí, o pessoal acredita e depois eles vão lá reclamar comigo. Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu chego com a minha pastinha, com as minhas composições debaixo do braço, aí que eu chego lá no ensaio, ele já fala assim, não, já está fechado, as músicas já estão fechadas. Mas é brincadeira, eu não componho. Eu tenho assim, tem uma música que eu acho que o Kim me deu a parceria, porque a gente conversando, eu dei a ideia para ele da letra, a ideia. Aí ele falou, vou botar você como autor dessa música, e você tem uma música como autor, mas eu não acompanho, não participo. E assim, o Catedral ele tem uma característica que a gente sempre foi de ensaiar pouco, cara. A gente sempre foi de ensaiar pouco. A gente basicamente... Que mau exemplo que você tá dando pra galera, velho. A gente ensaiava para gravar disco, entendeu? Para gravar disco.
isso mais lá atrás. Então a gente marcava assim 2, 3 ensaios para poder aprender as músicas, depois ia e gravava, marcava o dia da gravação e gravava. Agora hoje já está muito mais fácil, às vezes o Júlio, por exemplo, tem um estúdio, ele manda para mim a música, já ele monta ela lá, bota uma bateria eletrônica para eu entender mais ou menos qual é o andamento, já algumas coisas, o Júlio toca guitarra, toca violão, toca teclado, toca tudo, já monta ali a base, então já manda para mim, eu escuto, já chego lá no estúdio com a música já pronta, então a gente quase nem ensaia junto. O ano passado, por conta da mudança de guitarrista, o Oziel veio para o Rio para poder passar uns 3 dias aqui ensaiando. A gente já passa 3 dias ensaiando para o show. A gente saiu o primeiro dia, no segundo dia a gente conversou a metade do ensaio, e no terceiro dia a gente só conversou. Porque assim, a galera já muito identificada, já 30 anos, o Oziel já conhecia também praticamente quase todas as músicas, então não tem muito isso não. Para esse show novo agora, o Oziel nem veio para o Rio, a gente mandou as músicas, todo mundo escuta a música aí, já fizemos o show já basicamente assim. Então, e o Kim morando por conta disso não tem muito problema. Por quê? O que acontece? Como o local de trabalho nosso ele é, no Brasil inteiro, é espalhado, a gente sempre tem que sair das nossas casas e ir para o aeroporto, pegar um avião para poder estar no local onde vai ser o show. O que fica mais complicado é porque, às vezes, a viagem do Kim ela é diferente da nossa. Então, eu e o Júlio e o pessoal da equipe, a gente sai aqui do Rio de Janeiro, o Kim e o nosso produtor saem de Belém, que é o nosso produtor de Belém também, e o Oziel sai do Maranhão, de São Luís. Então a gente se encontra no local, Belo Horizonte, é o que vai acontecer. A gente vai fazer, todo mundo se encontra aí, se coincidir os horários, a gente se encontra lá em Confins mesmo. Senão a gente se encontra no hotel. E daí é tranquilo. E direto no WhatsApp, né? Nosso grupo aqui do WhatsApp. E qual que é o trabalho do Catedral? O disco que você fala assim, esse é o disco que eu mais gosto do Catedral. Cara... Fica em cima do muro não, hein? Não, Quero ver. Eu acho que cada trabalho do Catedral ele tem uma história diferente, né? Quando a galera fala assim, é muito difícil, você pergunta, o filho é como se fosse um filho, você não vai dizer qual é o filho mais bonito. É porque cada um deles, cada um dos trabalhos, ele me marcou de uma maneira diferente. Às vezes por uma situação que aconteceu, por uma música e tal. Então, assim, é muito complicado dizer. É claro que à medida que foi andando para frente, né, até as produções foram melhorando e tal. Então, eu gosto, os trabalhos antigos, às vezes você acaba escutando. Não era aquela mesma qualidade de gravação que até a gente já fez recentemente em alguns trabalhos ao vivo. Então, você acaba não escutando muito. Mas foram discos super importantes, cara. Eu costumo falar... Até com a galera, já falei isso em outras entrevistas, que eu sou muito fã do Catedral. Eu sou um cara privilegiado que tem a honra de assistir a todos os shows do Catedral. Entendeu? Mesmo que a gente traz, né? Mesmo que a gente traz. Porque, assim, eu falei isso quando a gente fez um intervalo, que a gente até parou em pensar, a gente pensou em parar de trabalhar, de parar de fazer shows. A gente fez um show aqui de despedida no Rio e eu falei isso no meio do show, eu falei isso no microfone. Que muito provavelmente, se eu não fosse baterista do Catedral, naquele dia ali, naquele mesmo dia, o último show de encerramento, se eu não fosse baterista da banda Catedral, não estivesse no palco, eu estaria na plateia. Entendeu? Porque eu sou um cara que sou muito fã da banda, curto muito, amo as nossas viagens. As nossas viagens são assim, é o melhor, a zoeira o tempo todo, a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo, irmão mesmo. Então, assim, eu não tenho um trabalho, Tem algumas músicas que eu gosto, outras músicas assim, que a gente gosta mais. Eu e o Kim, a gente tem um gosto mais ou menos parecido. Às vezes o César, a gente discutiu um pouquinho, né? Algumas músicas que foram sucessos do Catedral, que às vezes o César torcia o nariz, o Júlio torcia o nariz, e eu falava, não, Kim, essa música vai ser sucesso. Quem disse que o amor pode acabar foi uma. César e o Júlio torceram o nariz para ela, eu falei, não, cara, essa música vai ser sucesso, vai ser sucesso. E é um dos grandes sucessos do Catedral. Né? Sobre as viagens de ser zoeira, eu lembro que uma vez eu fiquei no mesmo hotel que vocês, em Ipatinga, acho que em 2005 ou 2006, que vocês tocaram lá.
No dia não estava muito cheio, porque o cara não fez uma divulgação legal, mas o Catedral foi vocês e o PG que tocaram. Eu fiquei no San Diego Hotel. Né? Hoje meu pai mora em Ipatinga, e eu fiquei no mesmo hotel que vocês, a gente bateu um papo, trocou uma ideia. Lógico que é muita gente, não tem como você lembrar. Mas eu lembro que na época, um dos raros momentos, tá, que o meu Cruzeiro tinha perdido para o Vasco. Um dos raros momentos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Falar nisso, um abraço para a torcida americana aí, a torcida cruzeirense. Peço desculpas aos atleticanos, né? A gente foi um visitante aí, visitante chega na casa dos caras e bate na cara dos caras e vai embora. Eu particularmente gostei. Peço desculpas, mas vamos seguir. Eu lembro que você me sacaneou muito, falou assim, ó, meu Vasco aí, não sei o que e tal, enfim. É uma paixão em comum, né, que a gente tem na banda, né? Nós somos todos vascaínos, né? Então, assim, até nisso a gente combinou. Então, o nosso sofrimento, quando tem jogo do Vasco, a gente fica só no WhatsApp ali, tá conversando, meu papai, cada um da sua casa, né? É legal. Muito legal, eu lembro dessa zoeira mesmo. Gui, estamos chegando ao final, né, velho, da nossa live aqui. Infelizmente o Instagram deixa de ficar mais de 1 hora. Por mim, eu ficaria aqui conversando e batendo papo aqui, porque eu me sinto honrado, cara, de conversar com você pelo seguinte, porque eu sou muito fã do Catedral, fã do Fruto Sagrado, da Oficina G3, do Resgate. Vou ter o prazer de ver as 3 bandas tocar. Tenho um carinho particular pelo Catedral mesmo, entendeu? Acho que o legado do César está muito bem representado hoje na pessoa do Ozielzinho. Respeito demais todas as formações, todos os músicos que passaram pelo Catedral, mas eu gosto de ver com guitarra, baixo, bateria, o Kim cantando, e acho que hoje em dia está top nessa formação. Né? A formação clássica, que foi que depois que o Glauco saiu, a gente ficou muito tempo nessa formação e a coisa dava conta e a galera curtia, né? O Power Trio, o famoso Power Trio, segurando ali para eles poderem brincar nos instrumentos, né? 2 músicos sensacionais, fazendo a base para eles lá e, como eu te disse, né? E um fã dali de trás podendo aproveitar todos esses momentos. Cara, eu agradeço muito aí você a oportunidade. Mandar um super beijo para a galera de BH. Um mês que vem a gente vai estar aí, se Deus quiser. Quero ver todo mundo lá animadaço. Chega cedo, porque o evento vai começar cedo. Forte abraço para a galera do Fruto Sagrado, galera da banda Resgate. E a gente vai se encontrar lá. Vamos poder lembrar, conversar um pouco e lembrar de algumas histórias antigas. Galera, dia 20 de maio, BH Rock Fest em Belo Horizonte, no Expo Minas. Os ingressos estão aqui na página da Fan Society Music. Tem meia entrada. Criança até 5 anos não paga para entrar, né? Você que está vindo de caravana, você pode ficar no hotel dos caras, porque o Intercity Hotel está patrocinando o evento também aí, beleza? Vai ser um evento que vai ter espaço gourmet. Cara, vai estar muito legal, espaço gourmet, né? Você vai poder se divertir, o evento começa cedo e são 3 grandes bandas com os caras, todos os integrantes da banda, são grandes influenciadores dos anos 90. Guilherme, eu só posso te agradecer mais uma vez, um prazer falar com você. O Catedral é uma referência musical para o Brasil, e eu diria assim, uma referência musical de um modo geral, expande horizontes. Quando a gente ouve, a gente tem música para tudo quanto é coisa, música para protestar, como é o caso da Revolução, por exemplo. A gente tem música para mandar para a namorada, como é o caso de Tarde de Outono, como é o caso de várias músicas, Resposta de um Desejo. Tem música, por exemplo, para você louvar a Deus ali, entendeu? Chame a Deus. Então, enfim, chame a Deus. Tem sido, uma música do nosso primeiro trabalho, 35 anos. Agora, numa roupagem diferente, assim, a gente fez um arranjo diferente para ela. Tem sido um dos grandes destaques do nosso show. É uma música de 35 anos, uma música praticamente, né, forte de evangelização, né? Então, assim, o Catedral é o que você falou, e sempre pregando um esquema de uma banda que contra as drogas e tal, que poderia ter sido muito bem explorado pelo mercado popular para ser como referência. Mas, infelizmente, o mercado popular só quer aquela galera que do beber, fumar, cheirar, isso aqui. Vou fazer o quê? Pois é, mas a gente fica muito satisfeito e agradecidos por ter aí o Catedral que nos representou tão bem aí dentro do cenário nacional. Só posso te agradecer mais uma vez, obrigado por tudo. E, pessoal, essa live vai ficar salva aqui para vocês assistirem sempre que vocês quiserem. Foi um papo muito bacana, principalmente porque essa turma do Catedral é uma turma que tem muito a passar pra gente demais. Obrigado, Guilherme. Valeu, obrigado a você, um abraço a todo mundo, até dia 20 de maio. Valeu. 20 de maio.
o BH Rock Fest, a gente espera vocês. Valeu, galera. Abraço.